Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 23 de maio de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Segundo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Alemanha Bundesliga 2. Só que antes quero estar chamando a atenção dos inscritos do canal para que deixe nos comentários sugestões de novos conteúdos que poderá ser gravado aqui no canal Clash Bet no ramo do trade esportivo. Então não hesite, comentário à sua disposição. Vamos agora para o jogo do Hamburgo versus Hertha. O primeiro jogo aí foi 1 a 0 para a equipe do Hamburgo fora de casa. Esse jogo tem início às 15h30. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 5 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 3 gols, em 8 de 9 menos que 11 escanteio. O Hamburgo, em 4 dos últimos 5 confrontos, foi a primeira equipe a marcar e o Hertha sofreu gol nos últimos 5. Em duelos individuais, a equipe do Hamburgo vem a 5 jogos com 5 vitórias. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. A equipe do Hertha vem de 3 derrotas consecutivas, a 4 jogos sem vitória. Em 4 sofreu gol. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Em 9 de 10 menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos deu Hamburgo. Para essa decisão aí, vamos com uma nova vitória do Hamburgo, um casa com empate e a probabilidade 1 a 0 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Sport Recife versus a equipe do CRB, com início às 20 horas. Na classificação, o Sport é o terceiro colocado em 8 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, somando 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A equipe do CRB é o 19º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 6 gols marcados, 13 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Lembrando que essa equipe do Sport, atuando em casa, é um dos melhores mandantes aí. Em 3 jogos disputados, vem de 3 vitórias consecutivas, marcou 4 gols, 9 pontos conquistados, 100% de aproveitamento, atuando em casa. A equipe do CRB é uma das piores equipes atuando fora de casa. Uma das piores, não é a pior equipe, 20º colocado em 4 jogos disputados, com 4 derrotas, apenas 1 gol marcado e 9 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols na partida para ambas as equipes. O Sport sofreu gol nos últimos 4 confrontos. E em duelos individuais, a equipe do Sport vem a 3 jogos sem derrotas, a 3 sem sofrer gols. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões e nos últimos 8 menos que 3 gols na partida. O último confronto entre eles deu Sport 3 a 1 pela Copa do Nordeste. Diante dessas circunstâncias do fator casa e fora de casa, vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2 a 0 casa. Áustria Bundesliga, o jogo do Tirol versus Lask, com início às 14 horas. Não temos classificação por se tratar de um jogo mata-mata, mas nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, em 8 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. E em duelos individuais, a equipe do Tirol vem aí a 3 jogos sofrendo gol, em 5 dos últimos 6 saiu aí mais que 2,5 gol, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8 mais que 4,5 cartões. E a equipe do Lask vem a 3 jogos sem derrotas. A 5 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marcas mais que 2,5 gol. Nos últimos 3 confrontos anteriores deu Lask 3 a 0, 6 a 0 e 4 a 0. Lembrando que todos jogando em casa. Agora vai atuar fora de casa. Então é um jogo que acredito no casa com empate. Seria muito plausível, mas também acredito no jogo para ambas as equipes marcam probabilidade 2 a 1 casa.
Vamos para os nossos próximos prognósticos. Brasileiro Série C. Ipiranga versus Remo, com início às 20 horas. Na classificação, o Ipiranga é o 12º colocado em 6 jogos disputados, com 9 pontos conquistados, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, somando 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Enfrenta o Remo na 5ª colocação, em 6 jogos disputados, com 10 pontos conquistados, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, somando 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 3, ambas as equipes sofreram gol. Em duelos individuais, o Ipiranga vem a 5 jogos sem derrotas, a 5 saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols na partida, e o Remo sofreu gol nos últimos 9 jogos. Em duelos individuais, ambas as equipes aí vêm marcando gols e sofrendo, né? Mas nos últimos confrontos recentemente, uma vitória para cada lado de 2-1. E para essa partida, o Ipiranga jogando em casa é uma equipe forte. O Remo não passa por um bom momento atuando fora de casa. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Dinamarca, divisão Promontio. O jogo do Fredericia versus a equipe do Onces, com início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Fredericia é a 5ª colocado em 30 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 55 gols marcados, 48 gols sofridos. Enfrenta o atual líder, o Onces, em 30 jogos disputados, com 60 pontos conquistados, 50 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Fredericia é a melhor equipe aí em 15 jogos disputados, com 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 32 gols marcados, 18 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Onces é a melhor equipe em 15 jogos disputados, com 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 26 gols marcados, 9 gols sofridos, 35 pontos conquistados. Lembrando que o Fredericia tem um ataque melhor que a equipe do Onces. 5 gols à frente. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Onces foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 9 confrontos. Em duelos individuais, o Fredericia sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 5 também saiu ambos marcas. Nos últimos 6, menos que 5 cartões e mais que 2,5 gol. Já o Onces vem a 10 jogos sem derrota e foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Último confronto 0-0. Para essa partida, vamos acreditar no atual líder, no fora com empate ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos agora para os nossos últimos 2 prognósticos, que será da Irlanda, Premier Division. O jogo do Sligo Rovers versus a equipe do DR City, com início aí às 15h45. O Sligo Rovers, 6º colocado em 17 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 22 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta o DR City, que vem na 2ª colocação em 17 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 30 gols marcados, 14 gols sofridos. Atuando em casa, o Rovers, 7º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o DR City é o primeiro colocado em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14 gols marcados, 6 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões, em 7 de 8 menos que 3 gols para ambas as equipes. O DR City vem a 5 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, o Sligo Rovers vem a 5 jogos sem vitória, a 6 saiu ambos marca e sofreu gol. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 6, menos que 5 cartões, o DR City vem a 4 jogos sem vitória. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do DR. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o jogo do Patrick's versus Boêmia. O início aí às 15h45 na classificação. O Patrick's, 4º colocado em 17 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 21 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Boêmia na 5ª colocação, em 16 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 23 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Patrick's é o 5º colocado em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.
8 gols marcados, 9 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Fora de casa, o Boêmia é o sexto colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Patrick perdeu aí para o Boêmias, por cá de 1-0, o último duelo. Em duelos individuais, a equipe do Patrick vem a 3 jogos sem vitória. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. O Boêmia sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 saiu ambas as equipes marcam sim. Para essa partida vamos com a dica mais de 1,5 gol. E se você é mais usado, pegaria aí ambas as equipes marcam. Bom, tropa, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Hoje não teremos dica bônus, ficamos aí apenas com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!